A HBO com certeza se redimiu com essa série. Aposto que assim como eu, você aprendeu sobre o desastre de Chernobyl na escola, correto? Chernobyl é a série que conta a história por trás do desastre que aconteceu em 1986. Um desastre que tinha potencial para acabar com um continente inteiro. E a HBO conta essa história de uma forma majestosa. Não é para menos que ela tá agora em primeiríssimo lugar do IMDb com nota 9.6. Na frente até mesmo de Breaking Bad e Game of Thrones. Mas será que a série conta tudo o que aconteceu do jeito que aconteceu pra gente? O que é realidade e o que é ficção na série Chernobyl? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, então não sai daí. Oi, eu sou Pedrosa e no vídeo de hoje nós vamos ter uma mini aula de história e desmistificar a série da HBO Chernobyl. Mas antes da gente iniciar, eu peço que se você gostar desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, assiste até o final que eu tenho certeza que você vai considerar se inscrever. Então, agora, vamos pro vídeo. Um dos desastres mais famosos e perigosos da história da humanidade inteira é com certeza o de Chernobyl de 1986, que aconteceu quando o reator RBMK de número 4 da usina de Chernobyl, do norte da República Socialista Soviética da Ucrânia, explodiu, liberando radiação fatal a céu aberto. E a HBO lançou uma minissérie de 5 episódios contando exatamente tudo o que aconteceu. Ela conta a partir do desastre e os dias e meses que se passaram depois. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo demais que você assista, ainda mais para assistir esse vídeo. Então se você já assistiu, vamos ver o que é realidade e o que é ficção, ou uma liberdade criativa da série agora. Eu vou dividir os fatos em episódios para facilitar um pouco a compreensão. Primeiro episódio, de nome 1 hora 23 minutos e 45 segundos. O título desse episódio faz uma referência ao momento exato da explosão do reator, que aconteceu do dia 25 para o 26 de abril de 86. E esse primeiro episódio inicia com o químico inorgânico Valery Legasov tirando a própria vida, no aniversário de 2 anos do desastre de Chernobyl. E mais tarde a gente descobre que ele gravou algumas fitas contando a pressão política que ele sofreu para deixar de fora desse relatório informações importantes para se entender o que realmente aconteceu e causou a explosão do reator. E tudo isso é verdade, Legasov realmente cometeu suicídio em 1988 e deixou essas fitas expondo as falhas do projeto do reator. Além disso, ele foi póstumamente condecorado em 1996 com o título de Herói da Nação. Mas apesar disso, não se sabe exatamente o motivo para ele ter tirado a sua vida. Mas segundo informações principalmente de sua filha, ele já estava com vários problemas de saúde devido à exposição à radiação que ele teve. Além disso, sua carreira já estava em decadência, afinal ele não foi nem ao menos reconhecido publicamente pelo seu trabalho em Chernobyl. Já na sala de controle da usina, os operários mostrados são todos reais e muitos deles morreram dias depois da explosão. Além disso, Viktor Brukhanov, que era o diretor da usina, Nikolai Fomin, o engenheiro-chefe, e o engenheiro supervisor Anatoly Dyatlov foram condenados a 10 anos de prisão. Os dois primeiros com acusações de serem responsáveis pela demora na análise real dos acontecimentos e violação das regras de segurança, e o último deles por gerenciamento criminoso das instalações com potencial perigoso. Afinal, como a gente viu mais pra frente lá no último episódio, ele negligenciava as atividades básicas de segurança que deviam ser feitas. Ainda no episódio 1 conhecemos Vasily Ignatenko, que realmente existiu. Ele foi o primeiro bombeiro a chegar no local da explosão recebendo uma dose imensa de radiação, algo que o levou à morte 2 semanas depois. Além dele, temos sua esposa, Lyudmila Ignatenko, que assim como mostrado na série, ela realmente estava grávida. E ao visitar o seu marido no hospital de Moscou, ela realmente pagou propina e escondeu sua gravidez para poder entrar no local. E como podemos ver no 4º episódio, 2 meses depois do acontecimento da explosão, ela dá luz à sua filha, mas que infelizmente falece pouco após o parto consequente da radiação. No livro Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, Lyudmila conta todos esses fatos que ela passou. O final do episódio ainda mostra algumas pessoas assistindo o desastre de uma ponte. Lá tinha adultos, crianças, idosos, enquanto cai fuligem da explosão na cabeça delas. Essa ponte foi nomeada de Ponte da Morte, porque ninguém que estava em cima dela naquele momento sobreviveu. O
O episódio 2, chamado Por Favor Mantenha-se Calmo, mostra o começo do desespero pós-desastre e a luta para tentar apagar o fogo da usina. E ao mesmo tempo a série mostra mais um fato real, que é a tentativa de encobrir o desastre por parte lá do governo soviético, algo que realmente levou à evacuação da cidade próxima a Pripyat apenas 36 horas depois do desastre ter acontecido. E é nessa mesma cena da reunião do governo que Mikhail Gorbachev, o último líder da URSS, é apresentado. E como você pode ver aqui na foto do lado, a maquiagem do ator ficou extremamente fiel. O episódio também apresenta a física nuclear Ulana Komiuk, que vai a Chernobyl na tentativa de ajudar o Valery Legazov na contenção do desastre. Só que essa personagem nunca existiu realmente. Na verdade, ela é uma junção que a série fez de vários físicos e cientistas que ajudaram realmente a conter o desastre. Mais pra frente no episódio, Legazov diz que se a água que resta lá nos túneis entrasse em contato com o material do núcleo, uma espécie de lava seria criada e uma grande parte da água da Europa seria afetada e contaminada. Assim, então, um grupo de 3 voluntários, o verdadeiro esquadrão suicida, entra nos túneis para drenar a água manualmente. O grupo era formado por Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov, e esses caras literalmente salvaram milhões de vidas, de verdade. Boris Sherbina, que é o vice-primeiro-ministro que fiscalizou todo o trabalho de contenção ao lado do Legazov, também é um personagem real e ele é apresentado nesse episódio. E ele morreu 4 anos após o desastre, ou seja, 2 anos depois do Legazov. E aquela cena do helicóptero caindo, ela realmente aconteceu? Sim, ela aconteceu, mas não foi exatamente daquele jeito. A verdade é que a série tentou dramatizar um pouco essa cena. Ela colocou como se o helicóptero tivesse caído quando o piloto sobrevoou a fumaça da usina, mas não foi isso que aconteceu. A verdade é que o helicóptero cai quando ele se choca contra um guindaste que estava ali por perto, como pode ser visto em alguns vídeos que estão inclusive aqui no YouTube. E esse fato acontece semanas depois da explosão do reator e não horas depois, como foi mostrado na série. E opa, antes de continuar, eu gostaria de dizer que se você ainda não é inscrito aqui no canal, considera se inscrever, porque eu tô sempre trazendo conteúdos legais como esse e seria um prazer ter você por aqui a partir de hoje. Então clica aqui embaixo no botão de se inscrever e não esquece de ativar o sininho pro YouTube sempre te avisar quando tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, voltando... O episódio 3, Abra Bem, Ó Terra, começa com o esquadrão suicida nos túneis da usina, e suas lanternas começam a falhar. Só que na realidade, na vida real, eles nunca contaram realmente com lanternas. Eles tinham apenas o tato como apoio para andar nos túneis. O funeral de Vasily Ignatenko, o bombeiro lá que eu citei agora há pouco, junto com outras vítimas, é real. Aquela cena toda aconteceu. Assim como sua esposa, Lyudmila Ignatenko, segurando um par de sapatos. Acontece que os pés do bombeiro estavam tão inchados que ele teve que ser enterrado descalço. E os mineiros que fizeram aquele túnel para impedir que a lava do reator chegasse ao lençol freático, é tudo verdade? Bom, a grande parte é verdade, mas algumas coisas foram alteradas. Apesar dos esforços desses mineiros, onde tinha 400 e aproximadamente 100 deles morreram devido à radiação, foi descoberto depois que, olha só isso, o túnel que eles cavaram nunca foi realmente usado. O urânio acabou não derretendo, então a lava não foi criada, ou seja, ela nunca chegaria ao lençol freático. E sobre eles terem trabalhado nus devido ao calor, alguns registros históricos apontam que isso aconteceu, porém outros dizem o contrário, dizem que eles trabalharam vestidos. O episódio 4, de nome A Felicidade de Toda a Humanidade, provavelmente é o episódio mais sombrio da série, apesar do nome. Ele quase dá um ar de terror com toda a sua sonoplastia alta e de muito suspense. Esse episódio foca na limpeza após o desastre. Aquela tentativa de uso dos robôs para tentar tirar o grafite do teto da usina realmente aconteceu e foram usados aproximadamente 60 robôs e sonares. Só que infelizmente, como a gente viu na série, os robôs eram completamente inutilizados quase após terem sido colocados lá no teto da usina devido à alta radiação que afetava seus mecanismos. E eles puderam apenas limpar 10% daquela área. Inclusive o robô Joker, cedido pela Alemanha Ocidental, mostrado lá na série, ele ainda se encontra abandonado lá pelo local. Dá uma olhada nessa foto. Então foi decidido usar seres humanos para realizar o trabalho de tirar o grafite. De acordo com o livro Chernobyl, Confissões de um Repórter, de Igor Kostin, a grande maioria desses trabalhadores que trabalharam
trabalharam atirando grafite eram de meia idade, e eles poderiam ficar expostos por no máximo 1 minuto e meio. Então a atividade tinha que ser extremamente rápida e eficaz, entrando na área, tirando o máximo de grafite que desse e jogando lá embaixo de novo no reator, e sair da área o mais rápido possível quando soasse lá o alarme ou batesse o sino. Вот сейчас должен замок. Это я на замок. Привет, передайте там сердечко. Ты же не вернешь. К тому времени они уже дома будут. Inclusive o discurso lá do general Nikolai Tarakhanov sobre o que esses trabalhadores deveriam fazer nos 90 segundos que eles tinham para utilizar é totalmente real e retirado de vídeos reais da missão. E após cada missão, os uniformes eram totalmente descartados, devido ao nível grande de radiação presente neles. E foi revelado que aproximadamente 3.800 pessoas realizaram esse trabalho. E nesse episódio, em um diálogo, é dito que os Estados Unidos nunca teriam a tecnologia que pudesse fazer esse serviço, e que se tivesse, eles nunca cederiam. Só que acontece que na época os Estados Unidos tinham sim protótipos de robôs usados para limpar a usina nuclear 3 Mile Island, na Pensilvânia, quando em 1979 seu reator derreteu parcialmente. Além da limpeza do teto da usina, outro fato real é o extermínio dos animais que foram deixados na cidade. O que aconteceu é que quando a cidade de Pripyat foi evacuada, os cidadãos, além de acharem que era uma evacuação temporária, não tiveram mais do que 50 minutos para pegar o que eles podiam, entrar nos ônibus e ir embora. E dessa maneira muitos animais de estimação ficaram para trás. Então a série mostra o trabalho real de extermínio desses animais. E a cueca de chumbo que o soldado lá colocou era realmente usada pelos soldados na região da virilha, e eles eram feitas de forma caseira. E além desse trabalho de extermínio, haviam também outros grupos de soldados que realizavam outros trabalhos, como evacuação de cidades próximas, desmatamento de locais infectados e descarte de alimentos e plantações infectadas. Ainda hoje, na zona de exclusão de Chernobyl, existem mais de 300 cachorros de rua, e eles são descendentes dos animais de estimação que foram abandonados na época. Geralmente eles não sobrevivem mais de 6 anos devido aos efeitos da radiação. E no final desse episódio nós vemos o general Tarakhanov em mais um discurso aos mais de 3.000 homens que trabalharam na remoção do grafite do teto da usina. E mais uma vez o discurso feito é verdadeiro e é retirado de vídeos da época. E o episódio 5, chamado de Vishnaya Pamyat, traduzido do ucraniano como Memória Eterna, é uma exclamação usada no final de um funeral ortodoxo ou serviço memorial. O episódio final mostra o julgamento de Viktor Bryukhanov, o diretor da usina, de Nikolai Fomin, o engenheiro-chefe, e de Anatoly Dyatlov, o engenheiro supervisor. E ao final do julgamento eles recebem uma pena de 10 anos cada um, como eu citei anteriormente. Durante o episódio, antes do julgamento, Legazov recebe uma carta que o nomeia Herói Nacional. Mas também, como eu já citei antes, ele só recebe esse título póstumamente 8 anos após sua morte, em 1996, pela coragem e heroísmo durante os seus atos em Chernobyl. E conforme nós vimos no episódio, ele mentiu realmente em Viena, dizendo que o desastre foi uma causa apenas humana, e nunca por falhas na usina. E isso realmente aconteceu, ele realmente mentiu em Viena porque ele estava recebendo pressão dos líderes da URSS e da KGB, que foi uma organização de serviços secretos da União Soviética. E essa pressão que ele recebeu era para nunca revelar nada disso. Porém, graças a essa mentira do seu testemunho em Viena, as comunidades internacionais tiveram seus ânimos acalmados. E Legazov foi até condecorado a pessoa do ano na Europa, além de seu nome ter entrado para os top 10 cientistas do mundo. E quanto ao seu testemunho no julgamento, onde ele contou sobre as falhas do reator, como mostrado na série, nunca aconteceu. Essas informações só vieram a público 2 anos depois da explosão do reator, por meio das fitas que ele gravou e depois de seu suicídio. Fato que fez com que o caso inflasse na mídia e que fosse impossível para o governo abafar. E ao final do episódio e da série nós vemos algumas cenas reais do desastre. Uma delas, mais uma vez verdade, revela que nunca teremos um número exato de mortos, mas o estimado é entre 4.000 e 93.000 pessoas. Mas olha só que beleza, o documento oficial soviético mostra um número total de mortos de 31 pessoas. Essa foi a série Chernobyl, que conta alguns fatos um pouco alterados, mas que não deixa de mostrar pra gente tudo o que aconteceu e todo o terror que aquelas pessoas passaram. E se você ainda não viu a série, mais uma vez eu digo que sempre dá tempo. Mas peraí, não sai daí que ainda não acabou, dá uma olhada nessas imagens de Pripyat nos dias atuais.
E esse aqui é o túmulo de Valery Legasov no cemitério Novodevichy em Moscou. E aí, o que você achou da série? Você curtiu essa adaptação da HBO e conseguiu esquecer o final de Game of Thrones? Diz aqui embaixo o que você sentiu assistindo Chernobyl, que eu quero muito saber. E dá uma força aqui pro amigo Pedrozinha se você achou esse vídeo informativo. Se você gostou, compartilha esse vídeo com alguns amigos. Manda pra eles pro WhatsApp, Messenger, e-mail, carta. Diz pra eles virem aqui assistirem o vídeo, assistirem outros. E se eles gostarem, para considerarem se inscrever, que assim a gente fica muito mais feliz. Tô contando com você, hein? E pra mais vídeos assim, clica aqui na fotinha do canal pra se inscrever e escreve nos comentários algum tema que você quer ver em algum vídeo. Então pra qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa aqui embaixo que eu sempre anoto tudo. Além disso, deixa aqui embaixo aquele joinha legal que sempre me ajuda na divulgação dos vídeos. Então ficamos por aqui por hoje, mais uma vez obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e tchau!